depois desse escândalo todo do Banco Master, envolvendo escritórios de familiares de ministros, começa a surgir uma solução mágica, vinda da velha mídia e dos ministros, ou de parte dos ministros do STF. Um código de conduta, um código de ética do STF, um freio de arrumação. Eu vou te contar por que essa história não é verdadeira, o que está por trás disso e como isso pode te prejudicar. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês cliquem no joinha, deixem o seu like, assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas, e considere se tornar membro aqui do canal, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Basta clicar na aba Seja Membro. Bom, a gente tem visto a Globo News ter falado de um freio de arrumação, o ministro Fachin tem promovido a ideia de um código de conduta. Já contei aqui algumas vezes que, passado o julgamento do 8 de janeiro, o Supremo ia voltar ali para as suas ilhas, né? Cada ministro tem a sua posição, cada ministro tem a sua avaliação sobre temas diversos. O caso do código de conduta do ministro Fachin, a proposta, expôs as divergências nos bastidores, e agora de forma pública também a gente vem acompanhando algumas declarações como a do ministro Gilmar Mendes. Passado o 8 de janeiro, o Supremo não só tem essas divergências, como você vai ter uma cobrança nos bastidores, e eu tenho ouvido isso nas minhas apurações, para ter uma espécie de freio de arrumação em todos esses casos que a gente está acompanhando. No caso específico do caso Master, envolvendo o ministro Toffoli, a revelação do jatinho com o advogado de um dos envolvidos, e também no caso do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, principalmente em relação ao contrato, o que eu mais escuto de diferentes ministros da corte é de que gera um constrangimento o fato de que não tinha um objeto definido, como a gente viu na revelação até aqui do jornal o Globo, de que ninguém explica exatamente o que era para fazer com aquele contrato, com aquele valor, e ministros da corte nos bastidores estão se dizendo constrangidos e acham que isso sim dificulta limpar a imagem do Supremo, remover esse desgaste que a gente vem acompanhando já há algum tempo, e a corte no centro, no olho do furacão. Qual que é essa cobrança? Aqui tem uma explicação. Hoje a gente viu essa explicação sobre as reuniões, de que seria a Magnitsky, essas conversas com o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes, mas não tem informação nenhuma sobre o contrato. Então, essa é a grande cobrança que eu escuto nos bastidores de ministros da corte. Sobre o código de conduta, o ministro Fachin, na visão desses integrantes da corte, vai tentar explorar ao máximo, vai tentar achar ali algum ambiente para tocar, para fazer com que esse projeto avance, embora alguns desses ministros reclamem também de que ele começou a discutir isso fora, de que não tem um texto definido, mas que ele tem como fazer isso ganhar força, principalmente nesse momento. Nesse momento, tô falando a partir de 26, porque 2025 acabou, claro. Mas só para mostrar um pouco o clima que tá nos bastidores de constrangimento, sim, embora não falem publicamente, estão avaliando que a situação está ficando complicada, e é melhor explicar, porque não tem muita informação sobre o que de fato aconteceu e para que de fato foi esse contrato que foi firmado. Em primeiro lugar, o que eles querem é passar uma borracha no passado. Então eles falam, vamos virar a página, vamos fazer um código de conduta, daqui para frente tudo vai ser diferente. Não é verdade. Primeiro que não interessa a nenhum de nós passar uma borracha em coisa alguma. A gente quer ver investigado esse caso Master. A gente quer que quem tem culpa, se é que alguém tem culpa, é muito difícil que não tenha, seja punido. A gente quer ver isso profundamente examinado por todos nós, que isso venha a público, venha à luz. E depois que a gente também não quer virar a página com uma solução mágica, dizendo, agora nada mais vai ser problemático porque a gente tem um código de conduta. Código de conduta, uma ova, código de conduta para quem não cumpre a Constituição. Esse caso Master não é um caso isolado, nem dentro do escritório dos familiares do ministro Moraes, e nem o escritório de familiares de ministros é um caso isolado ou restrito ao ministro Moraes. Isso é algo completamente difundido. Existe um mercado em Brasília em torno dos escritórios de familiares de ministros especializados em criar esse tipo de contatos com os ministros. Todo mundo sabe, a própria OAB muitas vezes acolhe esse tipo de advocacia e tem até mesmo nos seus quadros mais importantes esses advogados que representam esse tipo de advocacia. Portanto, isso é muito forte, isso está estruturado em Brasília há muitos anos. É de uma imensa ingenuidade acreditar que você fazendo um código de ética, você vai para o STF, você vai resolver algo assim, algo tão profundo e algo tão lucrativo. Não é assim que se resolve esse problema. E a gente não quer solução mágica, a gente quer resolver isso investigando, que o caso Master seja investigado, que as pessoas eventualmente envolvidas em algo irregular sejam punidas, e assim é que você resolve o futuro. Você não resolve o futuro com código de ética, você resolve o futuro evitando a impunidade em relação a irregularidades que eventualmente aconteceram ou estejam acontecendo nesse caso Master. E esse é o grande problema. Ao dizer,
Nós temos agora a solução, o código de ética, que é algo que a velha mídia junto do STF está promovendo. O que eles querem, na verdade, é dizer, esqueçam o que aconteceu. Temos agora uma nova solução e ela vai dar conta de resolver o problema. Então, com isso, se esquece o presente e o passado, passa-se uma borracha e cria-se uma ilusão de que um código de ética é capaz de conter esse mercado lucrativo dentro de Brasília. Isso é um absurdo, isso é nos fazer de bobos, isso é nos fazer de tolos. Isso a gente não quer. Então, cuidado com essa história de código de conduta vai resolver tudo, porque vai resolver tudo para eles. Mas o que soluciona para eles não é o que soluciona para nós. E a gente precisa ficar atento a isso.